minha vida, eu não estou suportando mais, eu não tenho estrutura. Deus está dizendo, é que quanto mais fundo eu te levo, mais pressão aparece. A pressão apareceu para me matar, a pressão apareceu para me tirar o ar. Deus está dizendo, não é. A pressão apareceu para medir o nível de oração que você tem comigo. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. Aceita quando Deus disser não. Escute bem. Segundo o livro de Samuel, capítulo 5, relata-nos uma história que não é muito conhecida, mas vai falar a respeito de alguém muito conhecido chamado Davi. E quem aqui nunca ouviu falar de Davi? Davi é aquele mesmo, o homem segundo o coração de Deus. Davi é aquele mesmo que teve batalhas e lutas extraordinárias. Aquele mesmo que venceu Golias. Aquele mesmo que foi obediente. Aquele mesmo que, mesmo errando, todas as vezes que orava, ele não cometia mais o mesmo erro. Aquele mesmo que era tão íntimo de Deus que ele não recebe só um tipo de unção. 3 tipos desce sobre a cabeça de Davi. Agora, a respeito de quem a gente fala que é Davi, ele se encontra num contexto em que está sendo estabelecido a rei. Escute bem. E o texto diz que a unção vai descer sobre a cabeça de Davi. E quando a unção está descendo sobre a cabeça de Davi, o texto começa a dizer agora que os inimigos, que eram dos maiores inimigos de Israel, eles ficam sabendo da notícia. E a notícia é, tem alguém chegando para ocupar a cadeira. Só que quem está chegando para ocupar a cadeira não é qualquer pessoa. Eu imagino eles comentando, quem é que está sendo levantado a rei? A unção está descendo sobre a cabeça de quem? E alguém respondendo, tu não sabe quem vem aí. Quem vem aí é quem? É Davi. Pensa bem, Davi que já tem um histórico, que é o histórico. O texto diz agora que quando os inimigos estão sabendo que a unção está descendo sobre a cabeça de Davi, eles começam a armar uma cilada para matar Davi. Porque eles pensam assim, se a gente matar ele agora, ele não reina amanhã. Se a gente acabar com ele agora, ele não tem espaço para liderar amanhã. Você não consegue compreender o porquê tanta gente arma tanta cilada contra a sua vida. Mas eu quero que você entenda algo aqui agora, que a cilada só é armada quando a unção é derramada. A cilada contra Davi, ela só aparece quando a unção desce sobre a cabeça dele. Carol, eu não entendi. Eu tenho um conselho para te dar e por favor aceite. Nunca foi a respeito de você. Você pode ser bonito, ser legal, ser estiloso e até diferente, mas não é sobre você, é sobre aquilo que está depositado em você. Não é você que incomoda, é sobre a unção que você carrega que incomoda quando você chega. Então quando a unção é derramada, alguém vai dizer assim, vamos matar. Por quê? Quem está chegando aí não é qualquer pessoa. Se você entendesse que o investimento do inferno na vida de algumas pessoas é porque ele tem noção de quem está chegando. Aí você diz assim, não estou aguentando tanta guerra, não estou aguentando tanta luta. Se você não desse trabalho para o inferno, o diabo não estava nem aí para você. Mas como você dá muito trabalho, ele está dizendo, vamos acabar agora. Só que observe, o texto vai dizer assim agora, e soube Davi que algo estava armado contra ele. Só que o texto não fala quem contou para Davi. O texto diz que quando ele está sabendo da notícia, ele desce para orar. Olha só, enquanto os inimigos sobem para matar Davi, desce para orar. Não é porque quem é de oração entende o que está sendo pregado. Enquanto o inimigo está subindo para matar, tem alguém que está descendo para... Eu quero que você diga alto. Enquanto o inimigo está subindo para matar, tem alguém que está descendo para... É que se o inimigo tentar armar alguma coisa contra a tua vida, ele não te encontra mais chorando, desesperado, desistindo nem recuando. Se ele tentar procurar alguma coisa, tudo que eles vão encontrar é uma igreja que desceu pra orar. Deus está dizendo, não adianta, mexeram com a pessoa errada. O texto diz assim, ó, e soube Davi que armaram uma armadilha, mas o texto não diz quem contou. Por quê? Porque quando uma pessoa é de oração, não é a terra que conta. É o céu que faz questão de contar o que está acontecendo na terra.
terra. Então por isso eu digo a você, cuidado, tem gente de oração ainda na terra. Cuidado, ainda tem crente que bota o joelho no chão. Cuidado, ainda tem crente que bota o rosto no pó, a cara no pó. Clama, clama, clama. Cuidado, tá mexendo com gente que ora. O texto diz que quando ele desce para orar, ele fala com o Senhor assim: Deus, eu devo subir para entrar nessa guerra? Eu devo subir para pelejar contra os filisteus? Davi tem consciência que se Deus não está na guerra com ele, ele não pode entrar. Davi tem consciência que independente da unção que está descendo sobre ele, ele não pode entrar em guerras que ele não está autorizado. Davi tem consciência que independente da patente que ele está chegando, se Deus não deixar ele entrar na guerra, ele não pode entrar. Sabe qual é o nosso problema? É que ainda que a gente entenda que tem unção sobre a nossa cabeça, ainda que a gente entenda que a patente talvez seja alta, às vezes a gente entra em guerras sem autorização. Deus está dizendo, antes de entrar na guerra, me pergunta primeiro se eu autorizo você a entrar nessa guerra. Tem gente que você não vai poder orar, tem gente que você não vai poder ajudar. Que isso, Carol? Mas não é sobre isso, é sobre isso sim. Deus está dizendo, não entre em guerras que eu não te habilitei, não entre em guerras que eu não deixei, não entre em guerras que eu não autorizei. Tenha intimidade comigo o suficiente para me perguntar se eu deixo você entrar na guerra. Quando ele pergunta a Deus se eu posso entrar na guerra, o texto diz que Deus fala com ele assim: pode subir, porque certamente eu já entreguei os inimigos nas suas mãos. Quando Davi sobe, a cilada está armada. Ele vai começar a guerrear contra os inimigos. E o texto diz que ele será prevalecido no meio da guerra. Só que quando ele sobe, ele está subindo a um vale chamado Vale dos Refaíns, que é Vale dos Gigantes. O texto diz agora que depois que Davi vence essa guerra, ele vai mudar o nome do vale. E o vale vai ser chamado de Baal Perazim, que significa o Senhor que rompe os obstáculos. Carol, o que você está dizendo? Davi me ensina que quando o Senhor me autoriza a entrar na guerra, e Ele entra na guerra comigo, Ele me dá autonomia para que eu determine o nome do vale que eu estou vivendo. O vale era de gigante, mas quando Deus está com Davi, Ele está dizendo, é gigante para eles, para você é o Senhor que rompe os obstáculos. Eu vou melhorar para você entender. O inimigo bateu lá na tua casa, está dizendo, é um vale de enfermidade. Deus está dizendo, quem disse? É vale de cura. Tem alguém que está dizendo, é vale de depressão. Deus está dizendo, quem disse? É vale de vitória. Tem alguém que está dizendo, é vale de suicídio. Deus está dizendo, quem disse? É vale de vida. Tem alguém que está dizendo, é vale de vergonha. Deus está dizendo, quem manda sou eu, quem estabelece sou eu. É vale de honra. O Senhor dá autonomia para a gente determinar o nome do vale que a gente vive. Então não permita que o inimigo determine a sua história. Deus está dizendo, não fui eu que mandei, não fui eu que te ordenei. Então seja forte e... Se você sabe da palavra, por que você recua? Se você conhece por que você recua, Deus está dizendo, determine você o nome do vale que você está vivendo, porque você sabe quem é que entrou com você nessa guerra. Ah, Carol, mas fulano não quer orar por mim, mas fulano não me liga mais para estar comigo, mas fulano não jejua por mim. Deus está dizendo, se ninguém ora, ora você. Se ninguém jejua, jejua você. Se ninguém faz, faz você. Passa um tempo, o que acontece? Mais uma vez, eles vão até o mesmo lugar e armam uma cilada para Davi. O texto diz que quando Davi está sabendo da cilada pela segunda vez, o que ele vai fazer? Ele vai subir correndo para o mesmo lugar para lutar contra os mesmos inimigos? Não. O texto diz que quando Davi está sabendo, vão te matar, o que ele faz? Ele desce para orar. Não, Carol, mas olha só, é o mesmo vale, são os mesmos inimigos. Por que ele já não subiu se Deus já tinha dado a vitória? Só que um crente de oração, ele não usa uma oração do dia
para todas as guerras. Ou seja, ele só não ora hoje e diz assim: ah, já orei hoje 1 hora, então agora eu não preciso orar o restante do mês. É que tem gente só porque ficou 15 minutos no joelho, já é suficiente para aquilo sustentar toda a semana. Só que Davi está sabendo, pode ser o mesmo inimigo, pode ser a mesma guerra, mas eu não entro na guerra enquanto eu não orar primeiro. Então, mais uma vez, quando os inimigos sobem para matar Davi, se a minha geração entendesse que aqui está o segredo, se a minha geração entendesse que é aqui que vira a chave no céu. Carol, o que eu tenho que fazer? Ora. Carol, o que eu tenho que realizar? Ora. Carol, mas ora. Porque quando você ora, Deus revela aquilo que os seus olhos não estão vendo. Quando você ora, os seus joelhos chegam primeiro do que os seus pés. Então ele faz o quê? Desce para orar. A oração, gente, ela faz com que a gente alcance níveis. E quanto mais profundo, mais tesouro a gente encontra. Uma vez eu fui mergulhar. Resolvi mergulhar no mar. E eu falei, quer saber? Eu quero conhecer o que tem lá embaixo. E aí eu lembro que me colocaram na água e me deram uns equipamentos. E eu tentei, olha só, eu tentei colocar o equipamento, era uma máscara, antes de descer. E quando eu coloquei, eu não conseguia respirar. Só que eu lembro que falaram comigo assim, não fica com medo, porque enquanto você mergulha, tem alguém que te guia. Olha só, enquanto você chega mais lá embaixo, vai ter alguém guiando você. Eu lembro que isso me deixava em paz, mas eu coloquei a máscara e não conseguia respirar. Quando eu falei assim, não consigo respirar, alguém afundou minha cabeça debaixo da água. E quando afundaram minha cabeça debaixo da água, eu consegui respirar o que do lado de fora eu não estava conseguindo respirar. E eu comecei a entender. Aí o texto, olha pregador. Aí eu lembro que quando eu ia descendo para mergulhar, quem me guiava fazia assim, ó, ok? Tá tudo certo? E eu só podia gesticular, eu não tinha como falar. Porque quanto mais profundo eu ia, menos condições de falar eu tinha. E eu lembro que quando eu ia descendo, a pressão aumentava no meu ouvido. E a vontade de subir era maior. Mas eu entendia, é que quanto mais fundo, mais pressão aparece. Carol, eu não sei porquê, tanta pressão na minha vida, eu não estou suportando mais, eu não tenho estrutura. Deus está dizendo, é que quanto mais fundo eu te levo, mais pressão aparece. A pressão apareceu para me matar, a pressão apareceu para me tirar o ar. Deus está dizendo, não é. A pressão apareceu para medir o nível de oração que você tem comigo. Então por isso, quanto mais pressão em cima, mais profundo você encontra embaixo. Não é à toa que os maiores tesouros estão na superfície ou embaixo. Mas só pega quem suporta a pressão. Vou repetir. Mas só alcança quem aguenta a pressão. Você acha que eu vim lá do Brasil para dizer para você, vai ser fácil, vai ser tranquilo, tá bom? Eu vim dizer, é pressão. Só que crente que aguenta a pressão, o crente que suporta a pressão, ele entende que pode ter pressão, mas quanto maior a pressão, maior é o nível de intimidade que ele tem com Deus. Ah, Carol, qualquer coisa que acontece na igreja, eu tô indo fora, hein? Eu tô abrindo mão, não quero mais saber, não quero mais liderança, não quero mais ser crente. Deus está dizendo, aqui no reino é pressão. Aguenta a pressão para conseguir conquistar o que para você é riqueza. No céu uma riqueza nos espera. Mas se tu desiste na primeira pressão, tu não ganha nada. Aí tá contigo. Ou fica na poça, ou fica só na superfície e molhando o pé, ou você mergulha para viver o que ninguém, ou algumas pessoas que não aguentam pressão, conseguem chegar. Deus está dizendo, não quero contigo só uma sensação. Eu quero contigo um tempo de profundidade. Então quanto mais ele ora, mais profundidade ele tem. Eu vou te provar isso. A primeira oração Deus falou para ele, sobe. O texto diz que quando ele desce de novo, então ele está indo mais profundo. Então quando ele desce de novo para orar, ele vai dizer assim, Deus, eu devo subir.
para guerrear contra os filisteus. O texto diz que Deus olha para ele e fala com ele assim: não subirás. Mas espera aí, gente, era o mesmo inimigo, era o mesmo vale. Por que o mesmo Deus que disse sim, pode subir, agora está dizendo: Davi, não subirás? Isso mexeu comigo. E Deus falou comigo: observe bem, é o mesmo inimigo, é o mesmo vale. Então eles estão usando a mesma estratégia. Então eles sabem por onde Davi vem. Se Davi sobe do jeito que subiu a primeira vez, eles sabem por onde emboscar Davi, porque eles já viram de onde Davi veio. Aí você diz: para que orar de novo? Para que descer mais um nível de profundidade? Deus está dizendo: pode ser o mesmo inimigo e pode ser a mesma guerra, mas você não terá a mesma estratégia. Por que eu tenho que orar, Carol? Deus está dizendo: eu preciso mudar as suas estratégias.